Oremos. Pai bendito, eu te peço agora, Senhor, que as palavras dos meus lábios e também o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença em nosso meio. Amém. Podemos sentar. Quero saudar a todos os queridos irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Também quero saudar todos aqueles que nos assistem pela internet. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, é o tema da nossa reflexão neste momento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tempo de agradecer é o título da nossa reflexão. Queridas irmãs e queridos irmãos, o que vocês acham deste versículo? Em tudo dai graças, em todas as coisas dai graças. Esta é a vontade de Deus para convosco. É um versículo, no mínimo, extremamente desafiador para todos e cada um de nós. Deixe-me começar, entretanto, dizendo que Tessalônica era uma cidade, foi para quem o apóstolo escreveu a epístola aos Tessalonicenses, a igreja que ficava na cidade de Tessalônica, ficava na região da Macedônia, era uma cidade muito importante na época, fundada em 316 a.C. por Cassandro, general do exército de Alexandre o Grande. Seu nome foi uma homenagem à sua esposa, que se chamava Tessaloniqueia. Tessalônica era um importante centro urbano, era uma cidade muito próspera. Geograficamente ficava situada na importante Via Egnátia, que ligava a Europa à Ásia Menor. Lá viveram ilustres personagens históricos como Antônio, Otaviano, Cícero, Luciano, Polianos, e a cidade abrigava inúmeras religiões e cultos diferentes. Tessalonicenses foi a primeira epístola, a primeira carta escrita pelo apóstolo São Paulo. Também o primeiro livro do Novo Testamento, se nós observássemos a ordem cronológica. Cronologicamente falando, o primeiro livro, o livro mais antigo, não seria o Evangelho de Mateus, e depois Marcos, Lucas e João, mas sim a primeira carta, a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, mais ou menos entre o ano 50 e 52 depois de Cristo. É uma carta muito afetuosa. Paulo lembra como os Tessalonicenses receberam o Evangelho em meio a muitas tribulações, dificuldades e provações. Os judeus perseguiram Paulo e os novos convertidos, conseguiram colocar uma verdadeira multidão contra eles, até que Paulo, o apóstolo Paulo, foi expulso da cidade. Mas apesar das dificuldades iniciais, os convertidos seguiram firme na sua fé e conseguiram estabelecer uma importante igreja, a igreja na cidade de Tessalônica, motivo de vários elogios do apóstolo logo no início da primeira epístola. E vale lembrar que Paulo escreveu 2 cartas
duas epístolas aos Tessalonicenses. Tendo feito essa pequenina abordagem, que tem o efeito de nos aproximar um pouco do passado distante da Bíblia, conhecendo um pouco da região de quem eram os Tessalonicenses, eu quero fazer uma pequenina pausa e perguntar uma outra vez para mim, para cada um de todos nós que hoje estamos aqui nesse culto carismático. O que você acha, sinceramente, deste versículo? É muito fácil repetirmos: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco. Acredito que difícil mesmo é colocar esse versículo e essa palavra em prática na nossa vida diária. Você já parou para pensar nas implicações por trás desta palavra, deste versículo? Acredito que aqui nós estamos, reverendo Geucílio, diante de um dos textos, diante de uma das recomendações mais difíceis e mais desafiadoras, não somente do apóstolo Paulo, mas de todo o Novo Testamento, sim, de todas as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Será que nós podemos dar graças por tudo? Será que nós podemos dar graças por todas as coisas que nos acontecem? Será que nós somos capazes de dar graças por coisas que nós não entendemos e nem sequer somos capazes de aceitar? Será que nós podemos dar graças por um emprego perdido que eu precisava tanto, mas escapou das minhas mãos? Será que eu posso dar graças por uma prova, por um concurso onde eu não tive o êxito que esperava e tanto precisava? Conheço pessoas que por causa de 2, 3 décimos não passaram num concurso para o qual se prepararam 2, 3 anos. A mesma coisa podemos dizer em relação ao vestibular. Será que nós podemos dar graças por uma pessoa que nos maltrata no trabalho, ou por um vizinho, ou por alguém na rua? Será que eu posso dar graças por uma pessoa que me maltrata numa loja que eu entrei para comprar um artigo, alguma coisa que precisava? Será que nós podemos dar graças por situações de adversidade, até mesmo dentro das nossas próprias casas? Às vezes nós fazemos o bem e recebemos o mal em troca. Nós tivemos boas intenções, mas fomos mal compreendidos. Será que nós podemos dar graças a Deus por uma doença em nós, ou em alguém que nós amamos, por alguém que nós perdemos? Essa lista pode crescer muito. Às vezes parece impossível dar graças a Deus por algumas ou por tantas coisas que nos acontecem. É justamente sobre isso que por alguns breves momentos quero meditar convosco nesta hora, tomando essa carta de Paulo aos Tessalonicenses como apoio, como fundamento, como exemplo, como base daquilo que pretendemos descobrir junto com o apóstolo Paulo. Quero demonstrar que Paulo disse isso de verdade. Paulo disse isso de coração. Paulo disse isso não de boca para fora, mas de dentro para fora, do coração, das suas entranhas, dos seus sentimentos mais profundos. Ele não apenas falou de boca para fora, ele sabia o que estava dizendo, ele tinha plena consciência do que estava falando. Não se tratava de uma simples retórica, de uma coisa que ele mandava as pessoas fazerem, praticarem, viver.